Olá pessoal, eu sou Renato Albino, advogado especialista em direito do consumidor e do direito dos viajantes. Trabalho aí já há anos ajudando pessoas que tiveram problemas com companhias aéreas, desde bagagens extraviadas, voos cancelados, até situações muito delicadas, como o reembolso das passagens quando se perde um parente aí querido. E hoje nós vamos conversar sobre uma dúvida que eu recebo aí com muita frequência no meu WhatsApp, que é a seguinte: doutor Renato, meu parente faleceu e eu não consegui viajar, será que eu posso pedir o reembolso da passagem aérea porque a companhia não quer restituir esse valor? E antes de mais nada, eu já convido você a se inscrever aqui no nosso canal, a ficar por dentro aí de todos os seus direitos. Pessoal, muita gente acha que as companhias aéreas não reembolsam e que fica por isso mesmo, e que em hipótese alguma você conseguirá reaver esse dinheiro, mas isso não é verdade. A legislação brasileira e as regras da ANAC garantem direitos importantes ao passageiro em caso de falecimento de parente próximo. E é sobre isso que eu vou te explicar aqui agora, o passo a passo. Primeiro, é importante entender que não existe uma única lei específica dizendo, em caso de falecimento a companhia aérea deve devolver o dinheiro. Não tem isso. Mas o direito, ele vem de uma interpretação combinada de várias normas. E aqui, pessoal, o principal fundamento está no próprio Código de Defesa do Consumidor, especialmente no seu artigo 6º, que fala sobre o direito à modificação de cláusulas contratuais em razões de fatos supervenientes, aqueles fatos que vieram a ocorrer após a contratação aí do serviço ou do produto. Ou seja, quando algo acontece de forma inesperada e inevitável, como a morte de um parente próximo, o contrato pode sim ser revisto ou cancelado sem prejuízo excessivo ao consumidor. Além disso, a resolução número 400 da ANAC, que regula o transporte aéreo no Brasil, determina que as companhias devem oferecer alternativas ao passageiro quando não pode viajar por motivos comprovadamente graves. E o falecimento aí de um parente é, sem sombra de dúvidas, um desses motivos. E pessoal, não é só questão da ANAC. Os próprios tribunais superiores já entenderam. Se não devolver o dinheiro para o viajante, vai ter que indenizar, gera dano moral. E muitas empresas não concordam ou não sabem porque são empresas de fora, não conhecem a legislação brasileira, mas aqui já é pacificado. Você tem direito a receber esse valor de volta integral. E agora, pessoal, uma pergunta que eu recebo com frequência em casos aí similares. Doutor Renato, qualquer parente conta? Isso for um tio, um sogro, um avô? E a resposta é que depende. Você vai ter que realmente provar que aquilo ali para você foi realmente um fato grave e que realmente você não teria condições de viajar por conta disso. Então não precisa nem ser um parente muito próximo. Pode ser talvez um parente mais remoto ou até um amigo muito querido que você faz muita consideração dele. Tudo isso, de fato, vai mostrar que houve um fato grave que realmente ocasionou a impossibilidade de você viajar e vai te dar o direito aí ao reembolso desse valor, e não sendo feito pela empresa, você vai ter direito então à indenização também de dano moral aí. E pessoal, já chegou para mim também relatos que algumas companhias aéreas fazem a devolução administrativa, que aceitam também a justificativa aí por avós, netos, sogros, desde que o passageiro comprova o vínculo familiar e o falecimento aí com documentos oficiais, que vai ser a certidão de óbito. E aqui, vai uma dica muito importante. Se a empresa falar que não está na política interna, você tem que se recordar disso. É seu direito de consumidor e não pode ser prejudicado por uma situação de força maior. Ou seja, vale a pena você insistir. Se tiver dúvidas sobre como proceder, pode me chamar no WhatsApp que eu vou conversar com você. Você me apresenta os documentos e a gente vai registrar o pedido e vai garantir esse reembolso para você, que tem que ser devolvido. E se não for por bem, por mal ainda vai ter os danos morais. Portanto, pessoal, o passo a passo prático aqui seria o seguinte: reúna os documentos, certidão de óbito, documento que comprove o parentesco, como aí a certidão de nascimento ou casamento, cópia da passagem e do comprovante de pagamento, e faça o pedido formal à companhia aérea, preferencialmente por escrito, por e-mail, site oficial ou protocolo no balcão. Por quê? Lembre-se disso, palavras voam, a escrita permanece. Então você tem que ter tudo formalizado para que, se a empresa recusar, você poder garantir o seu direito aí pela via judicial. Eu fiz isso tudo, quanto tempo eu espero? Pessoal, eu recomendo 7 dias, para poder aguardar, para ver se a empresa vai responder sobre o
reembolso e o pedido sendo negado sem justificativa razoável, você poderá então acionar a justiça para poder garantir o seu direito. E lembre-se, pessoal, a lei está do seu lado. Então, se isso acontecer com você, não aceite a negativa e busque por seus direitos. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor seus direitos, já aproveita essa oportunidade, se inscreve aqui no nosso canal, porque toda semana eu trago vídeo aí, explicações claras sobre seus direitos como passageiro, consumidor e cidadão. E se quiser falar comigo, é só me chamar no WhatsApp que está aí na descrição. Eu sou Renato Albino, advogado especialista em direito do consumidor e dos viajantes, e esse foi mais um vídeo aqui do canal Viagem Justa. Vejo você no próximo vídeo.